A paz do Senhor Jesus, que você tenha um dia de vitória. Eu quero ler sobre Davi e Golias. Está em Samuel, 1 Samuel 17. Se você gostar, manda para alguém, compartilha, deixa o seu joinha. Assim você vai estar ajudando a evangelizar a palavra do Senhor. Se nós lermos um pouco mais para frente do capítulo 17, nós vamos ver que Israel estava em um monte, os filisteus estavam em um outro monte e tinha um vale no meio deles, que separava Israel dos filisteus. Mas para Israel ganhar a guerra, era preciso atravessar aquele vale. Você está na prova, está difícil aí o seu deserto, mas lembra que não há vitória sem luta. Lembra que para você vencer essa batalha, você tem que atravessar este vale que está diante de você. Se esforça, seja forte e corajoso, porque o general de guerra, que é Jesus, ele peleja por você. A palavra fala que Jessé mandou Davi levar mantimento para os irmãos que estavam na guerra. Davi tinha 3 irmãos mais velhos que estavam na guerra. E Davi era o mais novo. Ele cuidava das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Ele trabalhava no campo, cuidando dos animais do seu pai. Davi estava sendo preparado. No lugar que você está, Deus está te preparando para algo grande, para algo maior. Eu creio que Davi também tinha vontade de estar lá, junto com os irmãos, lutando em prol de Israel. Mas tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um processo. Para vivermos o projeto, para vivermos os sonhos de Deus, nós temos que passar por um processo. Nós temos que ser preparados pelo oleiro. E Davi, ele estava sendo preparado por Deus. Mas um certo dia, Jessé mandou que Davi fosse levar alimento. E quando Davi chegou, Davi presenciou Golias afrontando Israel. Golias era um gigante filisteu que afrontava o povo de Deus. Então ali, Golias queria um homem para lutar com ele. E Golias disse: escolha um homem entre vocês, um soldado, para lutar comigo. Se vocês ganharem, nós seremos seus servos. Se nós ganharmos, Israel será nossos servos. Não sabendo ele que Israel já tinha um Senhor. Israel era servos do Deus vivo. E ali Davi, ouvindo aquela afronta, os soldados falaram para Davi que o homem que lutasse com Golias, que derrotasse Golias, ia receber uma recompensa do rei. O rei também ia dar a sua filha em casamento para o homem que derrotasse Golias. E também a casa do pai do homem que derrotasse aquele gigante seria isenta de impostos. E a palavra do Senhor nos diz que Davi disse: eu irei, eu vou lutar contra Golias. E levaram Davi até o rei. Chegando diante do rei, o rei disse: mas você é novo, é jovem, e ele é general, ele é homem de guerra, soldado de guerra. Você não tem chance. E Davi disse: eu cuidando dos animais do meu pai, eu já matei um urso, eu já matei um leão, e eu vou matar este gigante incircunciso que tem afrontado o povo de Deus. Então, o rei, vendo que não conseguiu persuadir Davi, fazer com que Davi desistisse, o rei mandou colocar as armaduras de guerra sobre Davi. E então foram colocadas as armaduras de guerra sobre Davi. Mas Davi não conseguiu sequer sair do lugar. Ele não conseguiu sequer se mover com aquelas armaduras.
porque tem lutas que nós precisamos das armaduras de Deus. Aquelas armaduras eram armaduras do homem. E Davi tirou aquelas armaduras, porque Davi se revestia das armaduras de Deus, do poder de Deus. Então Davi foi ao encontro daquele Golias. E quando aquele homem viu Davi, ele começou a rir de Davi. Porque Davi foi no ribeiro. Davi foi no ribeiro, no riacho, e pegou 5 pedras. O que significa riacho, ribeiro, águas? Simboliza o Espírito Santo de Deus, simboliza a presença de Deus nas nossas vidas. E aquelas pedrinhas eram as armaduras ali. Não está escrito na Bíblia, mas poderíamos dar nome àquelas pedrinhas. Quem sabe ação, fé, oração, perseverança, confiança no Deus que você serve. E a palavra do Senhor diz que quando Davi ia ao encontro, o Golias, ele começou a rir. Porventura sou eu um animal para você vir a mim com paus? Eu vou te matar. E Davi disse, você vem a mim com armas, e eu vou com você, contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. E ali Davi, ele pegou uma pedra, uma pedrinha. Davi primeiro teve ação. Quando o gigante foi de encontro a Davi, Davi não correu, Davi não escondeu na caverna, Davi não paralisou, Davi teve ação. A oração é oração mais ação. Nós temos que ter ação, nós temos que ter atitude. E ali Davi teve ação, atitude e fé. Porque quando ele viu Golias, ele correu ao encontro de Golias. Ele colocou uma pedra na funda, ele mirou aquela pedra e ele mandou na testa daquele gigante. E aquele gigante caiu por terra. E Davi correu até a ele, porque Davi não estava com armas humanas, ele não estava com espada. Ele correu até o gigante, ele pegou a sua espada, a espada do gigante, e cortou a sua cabeça. E Israel venceu ali naquele dia, porque Davi confiava em Deus. Davi enfrentou aquele gigante através da fé. Com a força de Davi, com as armaduras de Davi, ele não iria conseguir, porque era algo praticamente impossível. Mas ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi confiando no Senhor. Eu quero te dizer algo. Você está passando por uma luta. Não use armas terrenas. Não use armas do seu corpo, a sua força, as suas palavras. Não use a força do seu braço. Não questiona, não murmura, não briga, não xinga. Isso são armaduras terrenas. Se você é um cristão, você precisa usar armaduras espirituais. Nós lutamos contra o mundo espiritual. A nossa carne não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e as potestades deste mundo. Então, se você luta no mundo espiritual, você tem que usar as armas espirituais. Quais as armas que você tem usado? Armas da terra ou armas do espírito? Que você possa se revestir das armaduras de Efésios 6:10. Que você possa se revestir das armaduras de Deus para lutar contra o gigante. Porque todos os dias temos que matar um leão, um urso e um gigante. A nossa luta é constante, a nossa luta é diária. Não desista.
E tenha cuidado ao escolher as suas armaduras. Ao ir à guerra contra o nosso adversário, nós temos que saber as armas que nós devemos usar. É ação, é oração, é fé, é perseverança e não desistir jamais. Que o Senhor te abençoe. Que no nome de Jesus, este gigante que te afronta venha cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado e o seu coração venha se alegrar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.